para gravar, porque já está gravando. São todos bem-vindos, como eu disse. Na aula passada, nós tivemos uma aula introdutória, que foi sobre apresentando a nossa disciplina, apresentando o nosso plano de ensino. E hoje nós vamos entrar de fato na aula. Como nós vamos ver sobre o apóstolo, sobre as cartas paulinas, que é a nossa disciplina, Novo Testamento 2, né? Cartas paulinas. Eu resolvi, na aula de hoje, nós estudarmos sobre a... Bem-vindo, Renan. Bem-vindo, Alexandre. O Alexandre tem um efeito especial ali, hein? Caramba, cara, os caras são demais. Então, eu resolvi hoje falar sobre o apóstolo Paulo, né? Nada melhor do que a gente começar falando do autor das cartas. Então, nós temos hoje a nossa aula, né? E hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Então, eu gostaria de contar com vocês aí para isso. O Salomão falou uma coisa interessante, que na aula passada ele teve um compromisso, né? E ele justificou. Agora é o seguinte, pessoal, antes de eu começar aqui a nossa transmissão, é o seguinte, na sexta-feira nós temos uma desvantagem, né? Na sexta-feira. Por quê? Porque a maioria das nossas programações acontece nas sextas-feiras. E daí, eu falo programações de igreja, né? Hoje nós temos a falta novamente do Natan. Ele mandou uma mensagem para mim agora há pouco, falando que ia se ausentar, porque na igreja ia ter uma programação, ia ter uma vigília e etc. Pessoal, é o seguinte, a gente que estuda, né, que está fazendo uma faculdade ou qualquer curso, né, que seja, a gente tem que ter a consciência de que é necessária a nossa participação. E, de certa forma, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Tem que abrir mão aí de uma reunião, abrir mão aí de um encontro, de alguma coisa assim. Porque a gente tem que se dedicar, a gente não pode correr atrás de dois coelhos, né? Ou a gente pega um ou pega o outro, né? Então, assim, eu gostaria de só dar essa orientação para vocês. É claro que tem dia que a gente tem que faltar, a gente tem que frequentar alguma reunião, né? Algum compromisso, isso é normal. Mas eu peço a vocês que não coloque isso como assim como regra, né? A ausência de vocês na aula, mas que seja realmente uma exceção, né? Porque a igreja todo tempo vai ter programação, né? E o seu pastor sabe que você estuda, né? Que você faz teologia, você tem um compromisso e que naquele horário, naquele dia, você tem aquele compromisso, certo? Então, assim, só dando essa dica, eu sei que vocês são pessoas que têm se dedicado, mas para a gente não cair nessa armadilha, né? De levar o curso assim de qualquer jeito, né? Então, hoje nós vamos... O Leilson já sumiu, né? Leilson. Hoje nós vamos ver então sobre, como eu disse, eu vou compartilhar com vocês sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Como nós vamos estudar as cartas paulinas, né, Leilson? Vamos estudar as cartas paulinas. É justo a gente estudar um pouquinho sobre o autor delas, né? No caso, o nosso querido apóstolo Paulo. Vocês estão preparados? Podemos embarcar? Beleza, então vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela. Só um instante. Eu vou compartilhar. Vocês estão vendo aí a apresentação, né? Da nossa tela. Vou fazer aqui então a nossa apresentação, tá? Só mais um minuto.
Vamos compartilhar aqui, já está compartilhando. É bom começar do início, né? Vamos começar do início. Já estava lá na última página. Só esperar um pouquinho aparecer a tela, está carregando. Ok, pessoal, tá aí. Então, nós vamos ver hoje a nossa disciplina, como eu disse, Novo Testamento 2, Epístolas Paulinas, e nós estamos aí no 5º período. Vocês estão aí no 5º período. Ok, então vamos lá. Tá, então nós vamos, como eu disse, falar do nosso amigo aqui, do nosso apóstolo Paulo, né? Que é o nosso autor dessas cartas, e vamos ver um pouquinho da vida dele, né? Quem foi essa pessoa aqui espetacular, quem foi essa pessoa tão importante aí para a igreja do Novo Testamento. Segundo Carson, ele diz o seguinte: Paulo desempenhou um papel vital no crescimento e estabelecimento da igreja e na interpretação e aplicação da graça em Cristo. Então, Carson disse isso, né? E nós vamos usar o material do Carson. O Solomon não estava na aula passada, Solomon, nós vamos usar o mesmo material da disciplina anterior, tá? Os mesmos livros. O Carson, o Gandhi e o Marçal, né? Nós só não eu acho que eu tenho o Carson no PDF, eu não tenho aquele em papel, não, acho que eu tenho no PDF. Isso, não tem problema não, pode usar, é a mesma edição. Tá, então, quem foi o homem chamado Paulo, né? Quem foi esse homem aí chamado Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele tem sido muito estudado, né? Assim, a pessoa dele, a teologia de Paulo, como o Carson falou, Paulo tem desempenhado um papel muito importante para a igreja, né? Para o desenvolvimento do cristianismo, do evangelho. Então, quem foi esse homem chamado Paulo? Vamos hoje falar um pouco sobre a pessoa dele, né? Os antecedentes e a formação de Paulo. Vamos lá, vamos ver um pouco da biografia, né? O Carson vai dizer que os detalhes históricos da vida de Paulo estão agrupados em seus discursos e sobre ele, né? Quer dizer, naquilo que ele falou e daquilo que falaram sobre ele. Então, Carson vai dizer que os detalhes da vida de Paulo, nós não temos aí um material que seja um material que trate, né, especificamente da biografia de Paulo, mas nós temos os discursos, os relatos que ajudam a detalhar quem foi, né, esse homem, né, Paulo, né, o apóstolo. Vamos continuar aqui. Tá, então, como eu disse, os discursos, nós temos aqui uma imagem de um discurso de Paulo na escadaria, né, no degrau do templo, quando os judeus se levantaram em Jerusalém para apedrejá-lo, para matá-lo, e ele está aqui trazendo o seu discurso, a sua defesa, diante dos judeus ali em Jerusalém. Isso aqui já foi, claro, depois de convertido, né? As informações que obtemos da pessoa de Paulo são encontradas basicamente em 2 discursos. Vejamos quais são. O primeiro discurso, como eu disse, foi na porta do templo, né? Esse relato está aqui em Atos, capítulo 22, do versículo 1 ao 21. E nesse trecho aqui, né, nós temos o apóstolo Paulo trazendo a sua defesa, explicando por que ele é acusado pelos judeus e etc. Então aqui ele vai contar a história dele, de onde que ele é, a origem dele, o que ele faz, como que ele conheceu a Cristo, né? Ele vai apresentar a pessoa de Cristo aqui para os judeus, e ele está aqui trazendo a sua defesa, e esse discurso foi registrado por Lucas, e está no capítulo 22 de Atos, do 1 até o versículo 21. E o segundo discurso, assim, muito importante, que nós temos sobre a defesa de Paulo,
é o discurso aqui diante do rei Agripa II e do procurador romano Festo. Onde que estão esses discursos, né? Esse discurso está em Atos também, no capítulo 26, do versículo 2 ao versículo 23. Então, esses são os dois discursos principais aonde nós encontramos as informações sobre Paulo. E nós vamos ver um pouquinho sobre esse discurso. Bem, em Atos 22, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer, né, no caso, Paulo vai dizer que ele é nascido na cidade de Tarso, então ele é natural de Tarso, e foi criado em Jerusalém. Tem uma discussão aqui sobre o versículo 3, né? Que o pessoal discute se Paulo foi nascido e criado em Tarso, ou se ele nasceu em Tarso e foi criado em Jerusalém. Mas vamos ao texto. Ele diz assim: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo e fazia como vocês são hoje, né? Então aqui é na nova versão transformadora que traz aqui essa versão. Então Paulo disse: eu nasci na cidade de Tarso, ele disse aqui, e que foi criado em Jerusalém e educado, né? Foi formado aos pés de Gamaliel, que foi um dos grandes rabinos da escola de Iliel, e era uma escola, no caso, liberal. Então, só para vocês terem uma ideia, Paulo foi educado numa escola liberal. E olha só o zelo que ele tinha, né, ao ponto de perseguir aqueles cristãos e participar da morte de alguns, né? Então, com tudo isso, ele foi educado numa escola, instruído numa escola liberal, que era a escola de Gamaliel. Só que ele era fariseu, né? Paulo era da seita dos fariseus. Então, os irmãos sabem que os fariseus, eles eram muito rigorosos com relação ao cumprimento e principalmente à exigência da lei, né? Então, vamos continuar. Então, Paulo era um cidadão romano de nascimento, né? Então, ele, certa vez, ele se valeu dessa cidadania para escapar aí até mesmo de uma tortura, de açoites, né? Então, essa cidadania romana de Paulo deu a ele certo livramento. E Paulo, ele é de nascimento. Por quê? Porque a cidade de Tarso fazia parte, né, de Roma, né, dos domínios romanos. Então, Paulo nasceu lá e por isso ele era romano de nascimento, porque lá era uma província romana, Tarso da Cilícia, né? Então, e por causa disso, ele foi beneficiado por causa dessa cidadania. Então, outro aspecto importante que a gente tem que entender é sobre o nome, né? O nome de Paulo. Muitas pessoas fazem uma certa confusão achando que Paulo tem dois nomes, né? Porque antes da conversão ele é chamado de Saulo e depois de Paulo, certo? Quantos de vocês achavam que ele tinha mudado de nome depois da conversão? Levanta a mão aí para eu ver. Quantos? Sejam sinceros. O Aurélio. Quem achava que Paulo tinha mudado de nome, que Saulo tinha mudado de nome depois que ele se converteu? O Alexandre. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Segundo o que a gente já aprendeu, é que antes era Saulo, depois virou Paulo. Isso. E que ele
foi mudado o nome para Paulo depois da conversão, não foi isso? Não era assim que a gente aprendia? Ou pelo menos o senso comum, né? O senso comum trazia essa informação. Pois bem. Pastor Júnior Trovão ensina isso aí, que parecendo quando Jacó foi mudado para Israel, ele faz comparação, aí apóstolo, né? Júnior Trovão. É o seguinte, pessoal, a gente tem que ter cuidado com essas fontes, viu? Tem que ter cuidado com essas fontes, principalmente os pregadores aí pentecostais, eles criam muita coisa assim da cabeça. Eu não sei aonde que eles acham isso aí e acaba soltando e a multidão acredita. Então, a gente tem que ter cuidado. Professor. Oi. É tão errônea que o Saulo, ele é chamado de Saulo até nas viagens com Barnabé. Na viagem que ele fez com Barnabé. Ele é chamado Saulo, Barnabé e Saulo. Depois, numa certa altura, que aí o escritor, Lucas, ele muda para Saulo e Barnabé. Aí depois que ele vai mudar para Paulo. Então, que ele vai usar o nome romano. Isso. Então, é muita falta de ler Bíblia. Exatamente. É igual o Salomão está aí esclarecendo. O nome Paulo não foi mudança de Saulo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Na verdade, na época de Paulo, geralmente as pessoas tinham 3 nomes. Então, vamos dar uma olhadinha aqui sobre os nomes deles. Eu coloquei um monte de nome aqui na tela, que são geralmente nomes de sobrenomes, né? Silva, Oliveira, Pereira. E vamos dar uma olhadinha agora no nome de Paulo. Vamos aqui, vou passar o slide. Então, aqui, qual é o seu nome, né? Qual é o nome de Paulo? Vamos ver, então. Bem, no tempo de Paulo, como eu disse, geralmente se usava 3 nomes, né? Quais são? Primeiro, o pré-nome, depois o nome e depois o sobrenome. Então, o nome era geralmente o nome familiar, né? Que era o nome familiar que a pessoa era conhecida. Então, a pessoa tinha um prenome, um nome e um sobrenome. Então, essa era a regra usada na época de Paulo, certo? E em qual posição o nome de Paulo se encaixa? Na sua opinião, ele é um prenome, um nome ou um sobrenome? Quem se arrisca aí? Vamos lá, vamos ver a opinião de vocês. Um de cada vez para não dar confusão. Vai lá. Eu acho que é o nome. O nome? Quem falou aí foi o? Alexandre. Alexandre. Então, Alexandre acha que foi o nome. Quem arrisca mais? Quem quer arriscar? O nome Saulo, ele vem de como se fosse Saul, né? Então, eu acho que o nome seria Saulo. Certo. Eu aprendi, professor, deixa eu comentar um pouquinho. Eu aprendi, quando eu fiz seminário lá no Ibicamp, pode ser que eu tenha aprendido errado, certo. Eu aprendi que o nome Saulo é o nome hebraico e o nome Paulo era o nome romano. Então, certo. Quando ele sai para as viagens, ele usa o nome romano porque ele estaria em terras romanas e não em terra hebraica. Certo. Quem mais arrisca aí? Obrigado, Salomão. Eu acho que Paulo é prenome. Paulo é prenome? Assim eu chutei, né? Certo, o Aelson chutou. Quem mais quer arriscar? O Salomão disse que é nome. Na verdade, o Salomão disse que o nome é Saulo, né? Também Saulo. acho que é nome. Mas aonde que Paulo se encaixa, Salomão? No prenome, no nome ou no sobrenome? Acho que o nome... Aí eu não sei te dizer, porque o que eu estudei, o que eu aprendi, foi essa diferença de nome hebraico e nome romano. Eu aprendi isso. Pode ser que eu tenha aprendido errado, e eu estou aqui disposto a reaprender. Não, beleza. A sua contribuição é bem-vinda. Então, nós temos o prenome, que é o praenome, aqui em grego. Nós temos o nome, que é nomen,
E nós temos o sobrenome que é o cognomen, né? A gente chama de cognome, né? Então, quem mais arrisca? Vamos lá, para a gente continuar. A nossa aula está quase encerrando esse primeiro período. O Zoom vai me boicotar aqui. Vamos lá. Quem mais arrisca? O Renan falou? Você falou, Renan? Sim, professor, eu acho que é nome, né? Nome. Nome familiar. Então, nós já temos aí uns 2 votos aí. Só o Aelso disse que é o prenome, né, Aelso? É. Tá. E o Kaique? Vai arriscar, Kaique? Professor, eu vi o que está escrito no livro. Então, eu sei. Kaique, você... Não, então fica quieto, fica quieto. Não vai, o Kaique tá de fora. Então, beleza. Pessoal, é o seguinte. Vamos matar a charada aqui. Olha aqui. Saul é o nome, mas Paulo é o sobrenome ou cognome. Então, é como se fosse Saulo Paulo, né? Então, o sobrenome, que é o cognome dele, ou o segundo nome, é Paulo, né? Está escrito aí em cima, Paulus, né? Em grego aqui, ó, Paulus, e é um sobrenome. Então, isso aqui é importante para a gente não, né? Se alguém um dia te perguntar, você vai saber falar um pouquinho de Paulo. Então, professor, o aprendizado que eu tive, então, é enganoso. Não, está correto. O nome hebraico dele, né? O hebraico é Saul. O cognome é Paulo, que é o nome romano. Então, Paulo é um cognome. É um sobrenome, um segundo nome. Tá? Então, ele tem os 2 nomes. Não sei se ficou claro aí para vocês. O nome romano é escrito em grego. Ficou claro, né? Então, nós temos o nome Paulus, né, que é escrito em grego, mas é o nome que ele usou da cidadania romana. Tá. Então, a próxima pergunta. Qual é a profissão de Paulo? Qual era a profissão que ele aprendeu lá em Tarso? Fazer tenda. Ele estudou, ele fez faculdade, e ele tinha uma profissão para ganhar pão. Ele era filósofo, mas ele era fazedor de tendas. Filósofo e fazedor de tendas, né? Vamos ver? Vamos ver se é isso mesmo? Então, vamos. Aqui, gente, ó, profissão era fabricante de tendas, aprendida em sua cidade natal. Então, ele aprendeu essa profissão lá em Tarso, né? Provavelmente para se manter na faculdade, para se manter os estudos, ele fabricava, que era uma profissão bem comum na sua época. Então, ele fabricava tendas para sobreviver. Tá, agora, a instrução de Paulo, a formação dele, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, como nós vimos lá naquele relato dele. Gamaliel I, que era um fariseu da escola de Iliel, né? Então, Paulo, ele tinha profissão, mas ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele estudou em Tarso e também estudou em Jerusalém. Professor? Sim. Uma pergunta. Esse Gamaliel é o mesmo que cita lá em Atos 3, 4, não sei? Sim. É aquele que deu aquele conselho, né? Isso. Aquele conselho, olha, se isso aí é de Deus, isso vai e tal, né? Então, Isso. ele é um rabino muito famoso, né? Muito famoso, digamos assim, e foi aos pés dele, né? Naquela época, os rabinos eram como se fossem professores, né? E Paulo se achegou a ele para aprender. Então, foi Gamaliel que instruiu Paulo em toda a lei do Antigo Testamento, nas interpretações, nas escrituras. Então, por isso que Paulo teve uma base muito grande nas escrituras, por causa dessa escola chamada Escola de Iliel, da qual Paulo faz parte. Inclusive, eu vou colocar para vocês como uma tarefa de casa. Depois vocês vão pesquisar para mim qual foi a segunda escola existente na época de Paulo, porque Paulo estudou na escola de Iliel, mas teve uma outra escola que era considerada escola ortodoxa, ou escola mais rígida,
porque essa de Iliel era uma escola liberal. E Paulo estuda nessa escola, né? Escola de Iliel. Vocês vão pesquisar para mim, eu vou colocar lá na plataforma essa questão para vocês responderem lá, tá? E nós vamos ter duas questões dissertativas. Uma delas é sobre essa escola de Iliel, a segunda escola, desculpa, é a escola paralela com a escola de Iliel, e a segunda questão que eu vou pôr lá é sobre a carreira missionária de Paulo, que também está no livro, né? Você vai encontrar lá o texto para você responder para mim lá na questão. Pessoal, aqui tem 10 minutinhos para nós encerrarmos, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, só um instante. Eu vou passar aqui. Vocês estão vendo essa tela? Vocês têm que dar um ok aí na telinha que apareceu aí. Beleza? Vocês estão comigo? Estamos. Tá dando pra ver, só não. Não Apertar apareceu OK, nenhuma ok? telinha aí não, né? Não. Beleza, porque apareceu uma telinha dizendo que vai encerrar daqui a 10 minutinhos. Pensei que tinha aparecido para vocês. Ok, então, a religião de Paulo, como nós já sabemos, né? É a religião judaica e ele era membro da seita dos fariseus. Então, Paulo, ele era membro dessa seita, né? E ele vai dizer isso aqui, ó, na carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versículos 5 e 6, ele vai dizer: fui circuncidado com 8 dias de vida, né, que era o costume da época. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, isso aqui é Paulo falando, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Então, Paulo, ele faz essa declaração está na carta aos Filipenses, à igreja de Filipos, e ele explica dizendo sobre o seu zelo, né, em relação à religião judaica, em relação à seita dos fariseus, a justiça, que ele vai falar a justiça da lei, que depois ele vai reputar isso aqui tudo como perda, né? Como perda para ganhar Cristo. E depois nós temos outro ponto importante na vida de Paulo, que é a conversão ao cristianismo. E nós temos 3 relatos importantes dessa conversão, que são um que foi registrado por Lucas e 2 pelo próprio Paulo, sendo que Paulo falou aqui, Lucas registrou, e Paulo registrou aqui aos Gálatas, né? Capítulo 1, o 15 e o 16. E autoridade e pensamento de Paulo. Então, quem foi o apóstolo Paulo? Sobre a sua autoridade, sobre o seu pensamento, sobre a teologia de Paulo, né? Que ele desenvolveu. Então, sobre a autoridade de Paulo, foi dada, Paulo diz que ela foi dada pelo próprio Senhor Jesus, e ele tinha consciência que era um apóstolo, que é um enviado, à semelhança dos demais apóstolos, como, por exemplo, Pedro, Tiago, João e o restante. E Paulo sabia diferenciar seus ensinos do Senhor e não deixava transparecer, em momento algum, que suas cartas eram escrituras inspiradas, muito embora o Espírito Santo o tivesse inspirando para escrevê-las. Ou seja, Paulo, quando ele desenvolvia as suas cartas, escrevia as suas cartas, Paulo não tinha consciência de que ele estava escrevendo escrituras no mesmo sentido, no mesmo peso, digamos assim, das escrituras do Antigo Testamento, que ele mesmo fazia uso, né? Que ele mesmo estudou, que ele mesmo pesquisou e aprendeu sobre elas. Então, quando ele escrevia suas cartas, ele não deixava transparecer que elas eram escrituras, né? Que elas eram escrituras. Muito embora hoje a gente sabe que Paulo já estava sendo usado pelo Espírito Santo para
escrever essas cartas, né? Que depois se torna o cânon do Novo Testamento. Então, a origem do ensino ou do pensamento de Paulo, segundo Carso, a origem ela é compreendida quando se leva em consideração alguns aspectos. Primeiro, a revelação versus tradição, tradições cristãs primitivas, a pessoa de Jesus, o Jesus terreno, o Antigo Testamento, o mundo grego e o próprio judaísmo. Então, para a gente compreender, para nós compreendermos o pensamento de Paulo, então nós temos que pesquisar, estudar esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 6 aspectos aqui, para a gente ter uma noção do pensamento, né, ou da teologia de Paulo. A teologia de Paulo, então, ela é imbuída desses 6 aspectos aqui. Todos esses aspectos contribuíram para a teologia de Paulo. Tá. Então, a tradição, revelação e tradição. O que Paulo fala com relação a isso, né? Então, o ensino de Paulo, segundo relatos encontrados em suas cartas, não são de origem humana, era isso que Paulo dizia, mas sim de origem divina. Seu evangelho não foi baseado em tradições, mas na revelação recebida de Jesus. Ele mesmo diz. No entanto, Paulo deixa claro que seus ensinos também receberam influência da tradição da igreja primitiva transmitida a ele. Ou seja, quando Paulo recebe a revelação de Jesus com relação ao evangelho, Paulo não recebe todos os detalhes, né, das informações que ele precisava para transmitir seu evangelho. Então, ele mesmo vai dizer, aqui está o texto, né, eu coloquei o texto aqui em 1 Coríntios 15, de 1 a 3, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele recebeu instruções dos outros cristãos, né, principalmente no início da sua fé. Então, ele ao se converter, Paulo não recebe um pacote, digamos assim, de informações vinda do Senhor diretamente para ele, como se fosse algo assim automático, né, um backup de informações. Não foi isso. Ele teve também que ser instruído em muitos aspectos. Então, agora ele diz assim: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Então, nesse finalzinho aqui dessa fala de Paulo, ele deixa claro, olha, o que também me foi transmitido. Então, Paulo recebeu, de certa forma, a transmissão das informações, de algumas informações, ou de muitas informações, eu penso assim, a respeito do Evangelho, porque quando Paulo se converte, o Evangelho já estava em andamento, a igreja já estava iniciando, já havia tradições, né, já havia transmissões. Os apóstolos, antes de Paulo, já transmitiam a mensagem do Evangelho à comunidade, como nós vimos aí na nossa disciplina do semestre anterior, quando estudamos lá, por exemplo, os Evangelhos, né? O próprio Evangelhos. Então, Paulo recebe, né? Então, sobre essas tradições que Paulo recebe, que foram transmitidas a ele, o Carson vai dizer que são encontradas nas cartas de Paulo algumas das tradições, como, por exemplo, várias confissões de fé dos primeiros cristãos, hinos e material catequético tradicional. Ou seja, Paulo vai usar aquilo que já estava sendo usado, que já estava sendo transmitido pela comunidade. Oi? O tempo está acabando aí. Sim. O senhor não acha que a gente entrar no mesmo link não dá para abrir a sala de aula de novo, não? Eu não sei, nós vamos
nós vamos fazer um teste, Solomão. Vamos fazer um teste. Exatamente. Aqui já está em 37 minutos. Dá sim, professor. Dá para usar o mesmo link. Dá É para só o usar, senhor né, entrar Kaique? primeiro. Uhum. Beleza. Então, nós vamos fazer assim, Solomão. Nós vamos... Eu vou continuar lá aquele comentário. E quando essa aula cair, né, quando o tempo aqui encerrar, nós vamos dar aqui uns 5 minutinhos de intervalo, nós vamos tomar água, quem precisar ir no banheiro vai lá, e aí a gente retorna, vocês tentam no mesmo link, beleza? E a gente retorna para a sala. Tá,